Olá! O nosso grupo é constituído pela Aida, a Cláudia e a Cecília. E o objeto de aprendizagem é um trabalho de grupo realizado no âmbito da disciplina de Ciências da Natureza no 5º ano. A razão da nossa escolha deveu-se ao facto de todas sermos professoras e o trabalho de grupo ser uma tarefa que sugerimos com alguma regularidade aos nossos alunos, por que este objeto poderá ser-nos útil a curto prazo na nossa prática docente. Este trabalho tem como tema plantas com flor. Pretende-se que os alunos realizem um trabalho escrito, seguido num guião fornecido, e uma apresentação oral, com tópicos orientativos. Para realizá-lo, deverão basear-se em pesquisas invocadas, nomeadamente conteúdos previamente selecionados nas aulas de Ciência da Natureza, e de informações provocadas, que poderão pesquisar em obras da biblioteca, sites na internet, serão sempre sugeridos pela professora, e socorrer-se da sabedoria popular, interrogando familiares, vizinhos e conhecidos. O trabalho escrito deverá conter 4 partes. Na primeira, os alunos identificam e descrevem as partes constituintes da planta com flor. Por exemplo, o que é uma raiz, que tipos de raiz existem, etc. Na segunda, apresentam imagens de todos os tipos de raiz, de caules, etc., que podem pesquisar na internet ou então ser eles próprios a desenhá-las. Na terceira, indicam a utilização medicinal e/ou culinária de 4 plantas, referindo a parte da planta utilizada para o efeito. Finalmente, na quarta parte, deverão fazer uma conclusão, que poderá ser uma reflexão final acerca da metodologia desenvolvida na realização do trabalho, ou então uma síntese, onde destaquem algum dos aspectos ou dos temas abordados que considerem mais importantes. Na apresentação oral do trabalho à turma, pretende-se ver se todos os alunos dominam os conteúdos abordados no trabalho, se são capazes de transmiti-los com clareza e correção e se são ainda capazes de interagir com o grande grupo de forma espontânea, respondendo às questões ou dúvidas que possam surgir. Antes de passarmos à representação do nosso protocolo de referencialização, consideramos pertinente colocar algumas questões e procurar dar algumas respostas acerca da avaliação. A primeira dessas questões é: o que é avaliar? Diz-nos Alves que avaliar é uma atividade natural do ser humano que constantemente, consciente e/ou inconscientemente, faz juízos de valor, resultando daí diferentes posicionamentos perante o mundo que o cerca. No domínio da educação, a avaliação reveste múltiplas facetas: orientar os alunos segundo as suas capacidades, julgar o nível de competência de um professor ou ainda avaliar o desempenho das escolas. Seguidamente podemos perguntar-nos: avaliar para quê? Para classificar, certificar, seriar, selecionar, aferir, medir e para melhorar as aprendizagens dos alunos. Diagnosticar, orientar, regular, promover, adequar, planificar. Avaliar visa sempre melhorar as aprendizagens dos alunos. Avaliar o quê? Avaliam-se produtos, conhecimentos, capacidades, competências, aprendizagens, atitudes, valores, conceitos, estratégias e avaliam-se também processos, o percurso do aluno, a forma como o processo se envolve, resultantes da atividade de ensino e de aprendizagem. Avaliar quando? Avalia-se em momentos pré-determinados, nomeadamente antes, quando realizamos a avaliação de diagnóstico, durante, quando a avaliação é formativa e depois, na avaliação sumativa, de um período de ensino e de aprendizagem. E existem também momentos menos formais de avaliação, quer avaliações informais, quer avaliações formais. Avaliar como? Diversificando os métodos de recolha de informação e identificando os instrumentos e métodos mais frequentemente usados na avaliação das aprendizagens dos alunos, nomeadamente testes, relatórios, portfólios, trabalhos de grupo, perguntas orais. Quando investigamos o que é avaliação, deparamos-nos com múltiplas e variadas definições. No entanto, existem características comuns que todos os autores referem, nomeadamente
que deve ser um processo de recolha e interpretação de evidências das aprendizagens dos alunos. É um processo de ação sustentada. Deve existir uma articulação entre as tarefas da avaliação e as atividades de aprendizagem. Deve ter um caráter positivo, destacando aquilo que o aluno sabe, e deve diversificar os instrumentos de recolha e de evidências. Passemos então à apresentação da grelha de referencialização do nosso objeto de aprendizagem, que tem como referentes externos a legislação e os despachos normativos que regem a avaliação e como referentes internos o Programa da Disciplina de Ciências da Natureza, o projeto curricular de turma e os critérios de avaliação da escola. Relativamente ao referencial, subdivide-se em critérios, indicadores e tipos de instrumentos. Com os critérios, pretendemos que os alunos conheçam e interiorizem quais são os que vão ser usados para formular um juízo de valor acerca da qualidade do trabalho. Estes foram subdivididos em 3 grupos. Um relativo ao domínio dos conteúdos. O segundo tem a ver com a realização do trabalho do grupo propriamente dito. E o terceiro com a apresentação oral aos colegas. Para todos os critérios, definimos indicadores, como por exemplo, se descreve a morfologia das plantas com flor, identificando as partes constituintes, raiz, caule, folha, flor, fruto. Se indica os diversos tipos de raízes, de caules, de folhas, de flores, de frutos. Se identifica a constituição de cada uma dessas partes, etc. O referencial explicita ainda os tipos de instrumentos, que são a grelha de observação e a grelha de auto- e heteroavaliação. Seguindo as orientações da literatura especializada, para que os alunos tenham consciência do que vai ser avaliado e como vai ser avaliado, partilharemos com eles os critérios de avaliação e os indicadores que permitirão aferir esses critérios. Preocupar-nos-emos em perceber se eles os entenderam e se concordaram ou não com o que traçamos, e se têm algumas sugestões de outros critérios ou alteração dos já existentes. Para tal, haverá um momento prévio de exemplificação e treino. A avaliação assumirá 3 formas: formativa, coavaliação entre pares e autoavaliação. Assim, decorrerá ao longo da realização do trabalho e funcionará como uma regulação interativa, através de uma observação e intervenção em tempo real e em situação. Procuraremos não corrigir o erro, mas incentivar os alunos a uma reanálise da sua produção, dando-lhe possibilidade de serem eles próprios a identificá-los, dando-lhes pistas também para ações futuras e para que saibam como prosseguir. Identificaremos também o que está bem feito para dar também autoconfiança e para que aquele saber seja também conscientemente reconhecido. Ainda durante a realização, surgirão momentos de coavaliação, quando cada elemento expuser as suas ideias e pontos de vista e os outros aceitem ou rebatam. Finalmente, haverá um momento de autoavaliação.